Nós já recebemos aqui o secretário de Proteção ao Cidadão, o Bruno Santos, que vem fazendo um trabalho bacana no que se refere aí à questão da violência contra a mulher. Foi até implantado recentemente aí a questão de um botão de acionamento, né? Para ajudar as mulheres aí com relação à violência doméstica. Isso é um investimento social, você não avalia dessa forma? Sim, né? sem dúvida. É claro que são várias vertentes que são necessárias na cidade, não só com relação à mulher, mas com relação à violência infantil, por exemplo, que também cresceu aí nesses últimos 2 anos em decorrência da pandemia. Sim. Mas a gente observa, sim, alguns investimentos na cidade com relação a essa questão social. Sim. O que você avalia? Só pegando carona também, Claro. E também uma das bandeiras que a prefeitura sempre destaca é o avanço em relação à própria lei da Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, Sim, que sim. tem apresentado alguns números relevantes, assim. E aí, só para complementar isso, fazer a sua análise em relação a essa questão aí sobre a violência e que há algum avanço. Você acredita que pode melhorar ainda mais, é isso? Eu acho que o que vocês colocaram são questões importantes. Há um aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, com a Patrulha Maria da Penha, que eu acho que é um mecanismo interessante, né? Que é uma parceria com a Guarda Municipal, né? Para ajudar em momentos em que as mulheres estão sob violência, né? Ataque de ex-companheiros, companheiros, acho que isso é importante. O botão do pânico também eu acho que é uma medida fundamental. Só que o que a gente precisa para avançar na luta contra a violência à mulher é política preventiva, para que a violência não aconteça. De fato, num momento emergencial, é fundamental que haja a possibilidade dessa mulher pedir socorro e sair imediatamente daquela situação de violência. Mas a gente precisa compreender, eu acho que a cidade tem essa tarefa, compreender que a violência contra as mulheres é algo estrutural da nossa sociedade. Então, como é que a gente consegue pensar em políticas públicas que respondam à demanda de que a violência não aconteça, não chegue nesse patamar de violência? Então, pensar, por exemplo, na empregabilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade, para que uma mulher em situação de vulnerabilidade num relacionamento abusivo possa sair desse relacionamento abusivo possa sair tendo uma outra perspectiva de renda, porque muitas vezes as mulheres permanecem em relacionamentos abusivos, violentos, porque não tem outra perspectiva de renda, né? Porque dependem da renda do marido, porque não tem para onde ir em situação de violência. A gente tem um abrigo aqui em São José, mas só isso não faz com que a violência não aconteça. As unidades dos CRAS e CREAS aqui na cidade, claro que isso antes da pandemia, porque em virtude da pandemia, presencialmente a gente fica aí impossibilitado de executar várias atividades, sim, né? Sim. Mas o CRAS e o CREAS aqui da cidade, eles disponibilizavam várias opções aí de rentabilidade para esse público um pouco mais carente, que envolvia não só mulheres nessa questão de violência, né, doméstica, mas como até mesmo mulheres de baixa renda que quisessem, se interessassem em aprender algum ofício para ajudar em casa, né, na renda em casa. Sim. Seria uma forma. Essas campanhas de assistência social na cidade são fundamentais, né? Então, por isso que quando a gente fala sobre a defesa dos serviços públicos, a gente também defende a contratação de novos assistentes sociais. Existe todo um déficit nesse aspecto aqui na cidade, que os próprios servidores junto ao sindicato apontam. Então, 71 novos foram inseridos, acho que ontem, né, na prefeitura. Pelo menos foi a informação que a gente recebeu. 71 novos assistentes sociais chegando aí para completar o quadro da Secretaria de Apoio E isso Social, diante de uma situação em que há muita falta mesmo desses profissionais, assim como a falta no setor da saúde, da educação. Então, esses programas existem, precisam ser aperfeiçoados, mas onde eu queria chegar é que precisa também de política educacional que debata a violência contra a mulher, né? Durante a campanha, inclusive, a gente discutiu a necessidade de implementação de um programa que visa o debate de violência de gênero e de educação sexual dentro das escolas, para que as crianças, adolescentes ou até adultos na EJA consigam perceber violências que estão sofrendo e que não conseguem dar nome para aquela violência porque nunca conseguiu debater aquilo, nunca viu em algum lugar que aquilo significa algum tipo de violência, né? Então, é importante pensar em políticas públicas preventivas, né? Chegar no momento onde a mulher está em situação de violência é tudo que a gente do movimento feminista não quer mais.
né? Porque os mecanismos de emergência são importantes, às vezes funcionam, às vezes não funcionam, né? A gente tem vários casos aqui em São José, inclusive um recente que foi bastante famoso e foi discutido nas redes sociais da cidade, que é a situação da Mariana Orbolato, né? Que sofreu uma tentativa de feminicídio, foi bastante violentada, né? Sofreu uma violência enorme. E no julgamento, o ex-companheiro, né, que teve essa atitude bastante agressiva e violenta, nessa tentativa de feminicídio, foi responsabilizado não por tentativa de feminicídio, mas por lesão corporal. Somente. Então a gente discute, né, como aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, que é um mecanismo fundamental. É o Estado reconhecendo que as mulheres sofrem violência por serem mulheres, né? Então é fundamental o reconhecimento da lei nesse sentido, mas ainda tem um mundo a avançar no que diz respeito a políticas públicas de prevenção, para que as mulheres não cheguem a um patamar de sofrerem violência. Então a gente tem também, inclusive nesse final de semana, fez 1 ano e a gente fez uma manifestação lá na COP do Novo Horizonte, onde uma professora da rede municipal, a Priscila Tatiana, foi sequestrada e foi assassinada pelo seu ex-companheiro, que também não aceitava o final do relacionamento. Foi levada para São Paulo, queimada viva. Foi uma situação bastante terrível. E os familiares da Priscila, enfim, estão nessa luta há mais de 1 ano para fazer jus à memória da Priscila e alertar toda a sociedade sobre a necessidade de falar sobre a violência de gênero, sobre o feminicídio, nessa ação mesmo preventiva, que é o que a gente acha que é fundamental, né, de avançar. Então, eu acho que é importante a atuação da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Quando nós fomos lá, fomos muito bem recebidas, mas é preciso escutar mais o movimento de mulheres e avançar um pouco nesse sentido, né? Inclusive, a pauta dos absorventes é algo que a gente não teve retorno até hoje, né? E é algo bastante simples, bastante barato, se a gente for pensar na cidade que a gente tem, que é uma cidade bastante rica e que poderia muito bem ser implementado como um projeto de política pública nas escolas, nos CRAS, nos CREAS, nos postos de saúde, né? Acho que valeria a pena. Inclusive, essa é uma pauta, inclusive, do governo do estado, né? Sim, o João Dória, sim. Ele lançou um projeto desse para a implantação da possibilidade de chegar o absorvente em comunidades pobres, principalmente nas escolas. Sim, nós recebemos essa notícia, né, do governo do estado e logo já articulamos aqui, pensamos, agora é possível também que avancem na cidade, mas até agora não tivemos algum retorno. Mas é isso, a luta do movimento feminista, a luta do movimento de mulheres é uma luta histórica e que vem avançando nos últimos anos, né? Aqui na América Latina, por exemplo, a gente viu a legalização do aborto na Argentina. Ontem a gente viu a legalização mais uma informação do aborto na Argentina também, só te interrompendo, que mulheres que cuidam de crianças em casa, que estão trabalhando, morando em casa, cuidando de crianças, elas vão ser consideradas remuneradas, com direito à remuneração, com direito a direitos trabalhistas na Argentina. Direito à aposentadoria, isso é fundamental. Essa notícia é muito importante e manda um recado para a sociedade em geral, de que os cuidados, os trabalhos domésticos, os cuidados com os idosos, com as crianças também são trabalho e precisam ser reconhecidos como tal, né? Porque ao longo dos anos as mulheres têm sido sobrecarregadas com esse trabalho e a sociedade no geral acha que tudo isso é natural, né? Que é uma predisposição das mulheres, o cuidado com a casa, enfim, é um mundo que a gente tem que avançar e que a Argentina deu um passo à frente, espero que inspire toda a América Latina.